Hello, greetings to everyone! E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Thales, este é meu canal dedicado ao ensino do inglês e hoje nós vamos recomeçar uma série de inglês para concursos. Eu vou pegando as provas das mais recentes até as mais antigas. Vou começar pelas provas de 2023 e as bancas que eu vou cobrir aqui são Sebrasp, Sesgran Rio e FGV, tá? Não teve, assim, a gente não teve tantas provas assim em 2023 com conteúdo de inglês, mas tem algumas provas, aí eu vou pegando esse conteúdo, tá bom? Inicialmente a gente vai explorar o texto, vocabulário, evidentemente, né, a pronúncia também, porque a gente vai falar, vai ler, e assim, o objetivo não é exatamente só resolver a prova, é ler o texto, entender o texto, né, de uma forma bem ampla, para depois a gente ir para as questões, tá bom? Let's get going. Eu separei aqui para vocês uma prova, deixa eu diminuir o tamanho da letra, né? Eu separei aqui uma prova de 2023, que foi o concurso da Sebrasp, né? Que era a antiga CESP, para a Serpro, né? O concurso da Serpro. Então a gente vai ver vocabulários, né? Eu peguei a prova lá do PCI Concursos, né? Neste site você consegue pegar todas as provas anteriores, você pode pesquisar por temas, né? Fica bastante fácil. Depois eu vou até mostrar para vocês em um outro vídeo como que a gente procura esses conteúdos, mas de modo geral é bem simples, tá, gente? Não tem muito segredo, não. Então a gente vai explorar o texto primeiro e depois vamos para as questões, tá? Vou ter que aumentar de novo, gente. Pera aí. Ok, então vamos lá. Uma observação, né, antes da gente começar. As provas, pelo menos eu tô falando só dessas bancas, né? As provas, elas tendem a ter conteúdos de texto que são os conteúdos de texto, os temas, né, os assuntos, eles geralmente estão vinculados ao tema da empresa, né? Se é uma empresa de TI, né, como a Serpro, as questões vão ter ligação com a tecnologia, né, com a IT, né, tecnologia da informação, com questão cibernética, segurança da informação. Se é uma prova, por exemplo, da Petrobras, você vai ter textos ligados à indústria do petróleo, ao comércio de energia, né, à questão sustentável. Então, assim, geralmente os textos eles têm a ver com isso, tá? Então, muito importante você buscar as provas anteriores da banca ou da banca para você entender como são as provas da banca ou da mesma empresa, né, que você está pesquisando, para você entender o tipo de texto que pode aparecer, porque tem vocabulário mais específico, né? Vamos lá. Então a gente vai começar com o primeiro. O primeiro parágrafo aqui, ó, ele é longo, tá? Eu vou lê-lo e eu sugiro vocês acompanharem a leitura junto comigo. Eu não vi esse texto, eu não me lembro de eu ter feito esse texto antes. A gente vai acabar se deparando com textos que eu já gravei vídeo, mas eu gravei em um outro contexto, não usava a tela do computador, não tinha suporte, né, de tela, aí o vídeo ficava tremendo, as pessoas reclamavam, enfim, agora tá completamente do jeito que tem que ser, né? Então vamos lá, acompanhe comigo. Se você não entende muito inglês, acompanhe, tente identificar palavras que têm semelhança com o português, né? Porque tem palavras que são false friends, né? Ou, aliás, tem palavras que são iguais, né? Ou, aliás, iguais não, né? Podem ter um significado similar, mas também você pode ter palavras com significado que parece, mas não é, né?
Deixa eu ver se eu consigo pegar esse zoom e editar um zoom personalizado. Acho que não. Não vou ver isso agora, não. Vamos continuar do jeito que a gente estava mesmo. É porque eu tô vendo aqui que fica menor. Ah, assim fica melhor, tá? E aí, quando nós explorarmos vocabulário, eu vou pegar as palavras, a gente vai explorando. A questão da gramática também a gente vai explorar. Data art is a form of digital art that uses data as a medium or source material to create visually appealing and meaningful representations. Então vamos explorar primeiro a primeira frase. O que é data? Data é informação, tá? Data tem a ver com dados, informações, geralmente é informação. A arte da informação, a arte dos dados, você pode ir. A arte da informação né? Porque isso é o verbo to be, né? Verbo to be é o verbo ser, estar. Então, a arte da informação é uma forma de arte digital. Então, aqui nessa primeira parte, a gente tem uma frase no presente, utilizando o verbo to be. Temos aqui um artigo indefinido, né? Que é um ou uma. Data art is a form of digital art. Então, é uma forma, um tipo. Então, form é uma palavra semelhante, né? Que você pode depreender, né? Uma forma de arte digital, né? Óbvio que é a preposição de, tá? Que usa informação, né? Observem aqui, nós temos o verbo use, verbo usar. Ele está aqui acrescido de S, tá? Ele está aqui acrescido de S. Acho que eu vou fazer com letra grande mesmo. Que aí, ó, data art is a form of digital art that uses. Esse uses aqui, o que é o uses? Os verbos em inglês, quando estão no presente, para he, she ou it, a gente usa S, tá? Então, como o sujeito da frase... Deixa eu pegar o... Tem como colocar a mãozinha? Tem, né? Aqui, ó. Como o sujeito da frase é data art is a form of digital art, isso aqui pode ser... a form of digital art seria... o sujeito deste verbo aqui, tá? É uma forma de arte digital que usa informação, that uses data. Esse negócio de ficar indo e voltando não vai ficar bom não, meu filho. Então assim mesmo. That uses data, que usa dados, tá? Ou informação, que usa informação. Então esse use está com S, porque eu posso substituir a form of digital art por it, tá? Para he, she ou it no presente, a gente coloca S, tá? Aqui eu vou pegar um Word para a gente colocar as coisas que estão aparecendo no texto, tá? Nós vamos fazendo assim. Ó, temos primeiro, a gente viu, tem um artigo indefinido, né? A gente tem dois artigos indefinidos. Nossa Senhora. Ai, gente, vou te contar, viu? Pera aí. Aqui. A gente tem o artigo indefinido, que pode ser a ou an, que ele mudou para na aqui, que não era para mudar. Artigos indefinidos é um, uma, uns, umas, né? Só que aqui, em inglês, o a ou an é usado somente no singular, tá? Então, você não vai poder... Você vai falar an apple. Uma maçã, certo? An apple. Deixa eu até colocar negrito aqui para aparecer. An apple. Tá faltando o A, né? An apple. Uma maçã, certo? Então, é usado no singular. Porque se eu quiser usar no plural, vai ser some
Por exemplo, some apples, algumas maçãs, né? Eu posso usar aqui, ó, some apples. Mas eu não posso usar an apples, tá? Então, artigo indefinido. O an é usado antes de sons vocálicos e o a antes de sons consonantais, tá? Você tem, por exemplo, a ou a horse, a horse. Eu falo a horse. A horse, um cavalo. O H aqui tem som de consoante, tem um som de R, né? Mas se não tivermos uma palavra que tem um som vocálico, ele não pode ser a hour, tem que ser an hour. Hour, você pronuncia vogal. Então você coloca an, tá? Existem essas questões aí. Então, voltando no texto, ó, data art is a form of digital art that uses. Então, ó, que, né, aqui temos, é uma forma de arte digital que usa. Então, essa parte da frase aqui, ele está complementando, certo? Ele está explicando que tipo de arte digital é. Né? É uma arte digital que usa. É muito comum você ver frases com esses pronomes relativos, né? Eles vão ligando a palavra ou o nome ao complemento ou ao termo que explica, né? No caso, ele tem até um papel, vamos dizer assim, adjetivo, porque ele está explicando que tipo de arte digital é. Existem situações que eu posso omitir o that. Não é o caso. Você não pode falar data art is a form of digital art uses data. Não pode. Porque esse that, ele funciona como objeto. Quando o that funciona... Aliás, como objeto não, perdão, como sujeito, né? Como sujeito, não é como objeto, como sujeito. Porque esse that uses, você pode substituir por digital art uses data, certo? Então aqui você não pode omitir. Se você tirar, vai ficar faltando alguma coisa. Tá? That uses data as a medium or source material. Material é o quê? Material. Material... E source é origem. Então, é material de fonte ou material de origem. Aí tem medium material. Aí eu vou ter que pesquisar, porque medium para mim é médio. Um material médio. Né? Existem palavras que podem ter tantos significados diferentes que você fica pensando, por que tem esse significado? Agora... eu preciso saber todas as palavras para poder fazer um texto, para entender o significado do texto? Não. Nem tudo que eu leio, eu sei 100% das coisas. Existem materiais, aliás, existem palavras, termos. Todo dia eu aprendo uma coisa nova, certo? É comum a gente encontrar palavras novas. E é comum também a palavra que você conhece ter um significado completamente diferente, né? Ó, medium. Eu vou pegar o significado de medium na internet. Aqui, ó. Medium pode ser uma forma de fazer algo, tá? Eu vou abrir o site aqui para mostrar para vocês aqui. Vou colocar essa definição Oxford Languages, tá? Ó, using the latest technology as a medium for job creation. Então, usar ou usando a última tecnologia, né? Latest significa a última no sentido de mais recente, né? A última, aqui nós temos o superlativo, a última tecnologia como um meio, uma forma, né? Então, pode ser meio
uma forma para a criação de empregos. Então, medium aqui está com papel de... Pode ter o papel de médio, tá? Como, por exemplo, average é média. Middling, que é uma palavra que eu não sabia que existia middling. Medium sized, né? Que aqui temos a adjetivação, né? Aqui temos um adjetivo, né? Medium sized house. Sei lá, uma casa de tamanho médio. Middle sized. Ou então também a gente tem o moderate. Ó, moderate. E pode ter o significado que provavelmente é o significado que tem no texto, que é means of, é forma de, tá? Uma forma de fazer alguma coisa. Vou voltar aqui no texto. Como uma forma, ou seja, um material, ó, temos source material, que é material de origem ou material fonte, e medium material. Medium material seria o material que é meio, material intermediário. Tá? Para criar, to create, para criar, visually, aqui nós temos um advérbio, né? Visual. Sem o ly, ele é um adjetivo. Quando você acrescenta ly, ele vira um advérbio, tá? Então, visual, adjetivo, mais o ly vira um advérbio. Nem toda palavra que termina com ly é um advérbio, tá? Visualmente, appealing. Appealing. Alguma coisa, appeal pode ser apelar, mas aqui appealing é atraente, né? It's appealing. É um adjetivo. Quando eu falo assim, English language appeals to me. Quer dizer o quê? Que a língua inglesa me interessa, né? Tem um apelo para mim, né? Então, tem esse sentido de interesse, tá? Quando eu pego, da mesma forma, eu vou voltar aqui no Word para mostrar para vocês uma coisinha interessante, tá? Palavras. Nossa, eu vou ter que botar esse negócio aqui, peraí. Quando a gente tem palavras, as palavras elas podem mudar de classe gramatical, tá, gente? Ó, você tem visual, visual, visually, visualmente, tá? Late, late, atrasado, né? I am late, eu estou atrasado. Late, atrasado. Lately, ultimamente. Então, ly, ele seria o sufixo mente, que a gente tem nos advérbios. Nem sempre é isso, tá? Mas é para você ter uma noção. A gente pega aqui uma visão geral, mas tudo no idioma tem uma exceção, tem uma questão. Por que eu estou falando isso aqui? A gente viu a palavra no texto, appealing, a palavra appealing. Appeal é um verbo, tá? Eu falo, horror movies appeal to me. Filmes de terror me interessam, né? Tem um apelo para mim. Então, verbo, appeal. Quando eu acrescento ing, eu estou transformando este verbo em um adjetivo, tá? Da mesma forma, você tem interest, interesse. Interesting, interessante, tá? Interessante. Não confundir com presente contínuo, né? We are studying English. Nós estamos estudando inglês. Aqui o ing, ele tem outro papel. Qual que é o papel do ing aqui? Ele é gerúndio. Verbo no... verbo no gerúndio. Seria o equivalente ao nosso NDO. Então, verbo no gerúndio. Não confundir. Então, nem tudo que termina com ing é verbo, tá? Vai ser verbo quando tem papel de verbo.
Então, segurem essa informação, papel de verbo, porque aqui, esse appealing, ele não tem papel de verbo, tá? Cadê? Appealing não tem papel de verbo, ele tem papel de adjetivo. Appealing representations, ou seja, representações atraentes, que atraem, né? Que destacam. Appealing and meaningful representations. Então, nós temos um substantivo e temos dois adjetivos aqui, né? O visually, ele está modificando o sentido destes adjetivos aqui, né? Então, visualmente atraente, destaca, né? Que destaca, e com significado, né? Meaningful. Meaning é significado em inglês. Meaningful é que tem um significado, tem um valor. São representações atraentes e com significado, tá? Meaningful. Também aqui nós temos um sufixo, tá? Um sufixo, que é o full. Forget é o verbo esquecer. Forgetful, esquecido. I am forgetful, né? Sou uma pessoa esquecida, né? Que esquece as coisas facilmente. Help, ajudar, verbo, tá? Acrescenta que for, vira prestativo, que ajuda. Então, helpful, he is a helpful person. Ele é uma pessoa prestativa. E aí, ele tem papel de quê? De adjetivo, porque ele acompanha aqui o substantivo, a palavra person, tá? Você que está assistindo o vídeo, você deve ter reparado que é assim que a gente vai fazer. A gente vai explorar texto, vamos mastigar o texto e, ao mesmo tempo, vamos explorar gramática, vocabulário, pronúncia. Então, não é só estudar para concurso, mas também ver textos e ter uma noção de como isso acontece, numa prova, né? E textos da vida real também, né? Geralmente, os textos de concurso, eles têm um vocabulário intermediário a avançado, mas não é muito difícil. Eu diria que é no nível Enem. Enem também tem, né, essas provas. Mas, em algumas situações, a prova ele pode conter vocabulários, termos específicos, né? Eu já tratei disso há muito tempo atrás, quando eu fazia vídeos de concurso, que eu abordei algumas provas da Petrobras. Tem muito vocabulário da área de óleo e gás, e a gente foi explorando aqui junto, né? Meaningful, adjetivo, né? E visually, advérbio. Vamos então ver a frase toda. Então, a arte da informação, a arte dos dados da informação é uma forma de arte digital que usa a informação como um meio ou material de origem, né, ou fonte, para criar representações visualmente atraentes e com significado. Então, essa é a tradução, digamos assim, dessa primeira frase. Vamos para a segunda frase. It often involves the use of algorithms, software, and technology to turn data into something that can be seen, such as a graph, chart, or animation. Nós vamos ver essa segunda frase aqui. It often involves. Olha aqui. Temos aqui, ó, o verbo involve, que é o verbo envolver. Esse involve, ele tá com S, porque é uma frase no presente simples. Presente simples tem essa característica. A gente explora isso nos nossos vídeos de vocabulário, que quando temos o sujeito he, she ou it, no presente simples, ele tem que levar S. O verbo leva S no presente, tá?
It often involves. Se eu colocar, gente, um advérbio para modificar o sentido do verbo principal da frase, no presente simples, eu coloco esse advérbio antes, tá? It often involves. Geralmente envolve o uso de algoritmos, né? Aqui the use of algorithms. Aqui você lê, mesmo que você não saiba muito inglês, fica fácil, né, de você relacionar software, né, que software são programas, né? A gente usa software mesmo em português, e tecnologia para transformar a informação em algo que pode ser visto, tal como um gráfico, tabela ou animação. Então, essa é a tradução. Agora, vamos explorar aqui no detalhe. Então, it often involves, eu disse aqui, quando temos verbo principal. Aí, gente, não pode ser, por exemplo, um verbo to be. Por quê? Verbo to be. He is always getting here late. Ele está sempre chegando aqui atrasado. He's always getting here late. Temos um advérbio, uma expressão adverbial de frequência, né? Always, sempre. Então, always vem depois do verbo to be. Tá? Depois do verbo to be. Quando temos verbo principal, que não é verbo modal, então por que eu estou dizendo? Que verbos modais e verbos, verbo to be, o advérbio ele vem depois, tá? Essa questão da construção da frase é interessante para quem está estudando gramática, né? Bastante interessante. Então, geralmente envolve o uso de algoritmos. Então, the use, aqui temos o artigo definido, né? Ou a, os e as. O uso de algoritmos, software e tecnologia para, aí ó, turn into, dá uma ideia de movimento, tá? Getting into the house, indo para dentro da casa, né? Ele dá uma ideia de movimento. Broke into the house, the thief broke into the house, o ladrão invadiu a casa. Então ele dá uma ideia de movimento. Quando você pega a preposição in e coloca o to junto, para formar uma palavra só, tem esse significado, tá? It often involves the use of... deixa eu voltar aqui. To turn data into something. Então, transformar informação em alguma coisa. Então, something é alguma coisa que pode ser vista, that can be seen. Então, esse that aqui tem papel de sujeito, ele não pode ser omitido, tá? Provavelmente a gente vai ver situações em que o that poderá ser omitido, mas eu acho que não tem nesse texto um exemplo claro disso, tá? Pode transformar a informação, para transformar a informação em algo que pode ser visto, tal como, então esse such as, ele significa, por exemplo, né? Such as, tal como, um gráfico, né? Tabela, ou animação. A graph, chart or animation, tá? Eu vou registrar aqui onde que a gente parou, né? Porque nós vamos continuar explorando, tá? Esse texto. Vamos explorar esse texto nos mínimos detalhes, tá? Nos mínimos detalhes, e depois a gente vai para as questões, tá? Então vai demorar um pouquinho, porque o texto ele é relativamente grande, ele não é pequenininho não. Ele é grande. Deixa eu ver, ele tem quantos parágrafos? Ah não, é 3 parágrafos. E aí, eu quero fazer uma outra observação, né? A exemplo deste concurso aqui, este concurso, o que ele trouxe? Ele trouxe 2 textos, tá? Se você quiser, baixa a prova.
Ah, Thales, como que eu baixo prova de sites? Eu vou mostrar para vocês rapidinho nesse vídeo como vocês podem baixar. Eu tô aqui com o site da PCI Concurso. Por exemplo, dá para você buscar direto na banca organizadora? Dá. Você abre o site do PCI Concursos, você vem aqui, ó, e coloca o nome da banca e vai em pesquisar. Aí ele aparece todas as provas daquela banca no ano. Então eu fiz isso para Sebrasp e fiz isso para Sesgran Rio, tá? Você pode buscar também por tipo. Você coloca assim, eu quero estudar só provas de administrador. Você vem aqui, administrador 2023. Se tiver prova de administrador, ele vai buscar. Eu quero só prova da Petrobras. Ele digita Petrobras, Enter. E o bom, gente, é que ele tem a prova, o gabarito, tá? Tem casos que não... na maioria dos casos, ele vem com o gabarito definitivo. Outros, ele não fala que é definitivo. Então, para ter certeza que se trata de um gabarito definitivo, ou seja, o gabarito depois dos recursos, né? É bom você abrir o site da organizadora ou então pesquisa no Google que você vai achar. Eu geralmente vou no site da organizadora e vou buscando. O problema é que algumas bancas deletam bases muito antigas. Sebrasp antes era CESP, certo? Então você consegue até buscar. Você vai até determinado ponto, você tem na Sebrasp, quando mudou de nome. E depois você vai no site da CESP e vai buscando as provas. As empresas públicas, sociedade de economia mista, no geral, que eu vejo assim, eles guardam as provas. Estude pelas provas anteriores. Petrobras eu sei que faz isso. Que eu saiba é Petrobras, mas pode ter outras empresas que fazem isso. Então você pode buscar pelo site da empresa primeiro, se não tem lá, ok, vai lá no site da organizadora para você baixar prova, gabarito, tudo direitinho, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo ele é longo, eu não vi o texto todo com vocês, por quê? Porque o meu propósito aqui não é só, eu vou ensinar vocês a macetar questões, vão ver a coisa rápida. Não, é que aqui o propósito é ajudá-lo a entender o mecanismo, o texto, entender aspectos de gramática, aprender vocabulário, que aí você vai ter condições de ter uma certa autonomia, uma certa independência. Né? Você não precisa explorar o texto nesse nível de detalhe quando você vai fazer uma prova. Você, por exemplo, eu leio o texto como se eu estivesse pensando em inglês. Né? Igual você lê um texto em português. Tem que pensar no idioma para você ler de uma forma natural, né? E sempre vai ter uma palavrinha ou outra que você não vai saber o significado, tá bom? Próximo vídeo a gente continua esse texto. See you next time.